Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito de alguns relés. Dentre os principais, destaca aqui o relé de tensão, proteção multifunção para o motor, o relé de imagem térmica, que é utilizado também dentro do motor, e o relé auxiliar de bloqueio. Iniciando os nossos estudos com o relé de tensão, ele é composto por duas unidades, a unidade de sobretensão, função 59, e a unidade de subtensão, função 27. Esses relés de sub e sobretensão são destinados à proteção dos aparelhos, dos equipamentos do sistema elétrico, quando ocorre uma tensão inferior ou superior aos valores estipulados, de forma que ele garante a integridade dos equipamentos elétricos em qualquer operação. O que eu mostro para vocês aqui é uma curva I-TIC. Essa curva ela está relacionada ao funcionamento, à suportabilidade dos equipamentos da tecnologia de informação, como, por exemplo, computadores. Nós podemos notar aqui que temos duas regiões em que o meu equipamento ele é danificado. Essa região superior aqui ela vai ocorrer quando acontece uma sobretensão, e a região inferior acontece um desligamento do equipamento na ocorrência de um afundamento de tensão, ou seja, quando eu tenho uma condição de subtensão. Essa parte superior ela é mais danosa, uma vez que o meu equipamento vai ser destruído devido à sobretensão. Notem aqui também que, para pequenos intervalos de tempo, essa sobretensão e subtensão admissível são maiores, né? Eu tenho níveis que eu posso operar maiores. Enquanto que, para longa duração, de 10 ou mais segundos, nós temos um tempo de tensões de suportabilidade bem menores. Então, isso aqui é bem relacionado também aos equipamentos elétricos. Nós podemos notar que para mesmo um pequeno tempo, ele pode danificar o meu equipamento elétrico. Baseada na curva I-TIC e também curva de suportabilidade de equipamentos elétricos de potência, alguns valores, alguns ajustes são aqui sugeridos. Então, são admitidos níveis de até 80% de subtensão e até 120% de sobretensão. Então, aqui são definidos esses seguintes ajustes. Valores não inferiores a 90% para unidades temporizadas, ou seja, quando a minha tensão atinge valores entre 80% e 90%, eu vou começar a contar o tempo dentro do meu relé 27 e depois de um tempo ele vai desligar o meu sistema. Caso a minha subtensão ele volte para valores corretos, valores nominais acima de 90%, eu cesso a minha temporização e o meu equipamento continua funcionando normalmente. Porém, caso a minha tensão fique abaixo de 80%, o meu relé vai desligar o meu equipamento instantaneamente. Já para o relé 59, o relé de sobretensão, no caso de ocorrência de valor de sobretensão de 115% a 120%, eu vou definir uma unidade temporizada. E acima de 120% de sobretensão, eu vou desligar instantaneamente o meu equipamento. O ajuste dos relés de tensão eletromecânicos é feito de acordo com a posição do TAP. Então, existem alguns modelos que são adquiridos e esses modelos têm uma faixa de ajuste. O modelo, por exemplo, de 115 volts, ele possui uma faixa de ajuste que varia de 55 a 140 volts, enquanto que um modelo de 460 volts possui um ajuste que varia de 220 volts a 560 volts. Depende do TP que vai ser comprado, a tensão padronizada secundária. Como já foi mencionado anteriormente, existe uma unidade temporizada. Aqui eu estou nomeando ela como sendo 59T, uma unidade de sobretensão temporizada. Então, no caso em que a tensão fique entre 115% e 120%, por exemplo, eu posso colocar o relé para contar o tempo e depois desse tempo contado, ele vai
retirar o meu equipamento que está sobre uma sobretensão. Eles atuam de acordo com uma curva característica de tempo por tensão, bem parecido com aquelas curvas de corrente por tempo. Então, aqui é mostrada essa curva, em que eu tenho aqui no eixo Y o tempo, e aqui no eixo X eu tenho o valor do TAP em porcentagem. E eu tenho também a escolha do tipo da curva. Então, eu tenho, por exemplo, né, a curva meio, a curva número 1, a curva número 2 e assim por diante. Bem parecido com os nossos relés de sobrecorrente de tempo inverso. Já a unidade instantânea, ela é constituída de armadura articulada. Então, no caso de ocorrência de uma sobretensão em somente uma das fases, a unidade instantânea fechará o contato correspondente da fase defeituosa. Porém, a bobina de abertura do disjuntor não é energizada, pois os outros dois contatos não fecham. Portanto, eu preciso ter uma sobretensão nas três fases. Para exemplificar o cálculo do relé 59, nós vamos resolver esse exemplo aqui. Então, nesse exercício, nós vamos calcular o ajuste do relé de sobretensão instalado no lado secundário de uma subestação 69/13,8 kV, sabendo que o tempo de disparo não deve superar 7,5 segundos. Esse é o tempo máximo quando ocorre uma sobretensão de 25%, ou seja, 125% da tensão nominal. O primeiro passo é calcular o valor de sobretensão. Então, essa sobretensão máxima admitida aqui é de 25%. Então, 1,25 vezes a tensão nominal, que é 13,8 kV, temos 17,25 kV de sobretensão. O RTP, relação de transformação do transformador de potencial, vai ser definido de acordo com a tensão primária, a tensão nominal primária e a tensão secundária do meu TP. Nesse caso, eu estou utilizando um TP com tensão de 115 volts. Portanto, o RTP vai ser igual a 120. A tensão que aparece no secundário do meu TP vai ser a minha sobretensão, né, de 17,25 kV, dividido pelo RTP, que vai ser igual a 143,7 volts. Então, observando lá os TAPs disponíveis, nós podemos escolher o TAP de 120 volts. Agora basta calcular a porcentagem da tensão em relação ao TAP. Vai ser essa porcentagem que vai ser utilizada para escolher a curva, né, temporização do meu relé 59. Então, essa minha porcentagem de tensão vai ser o valor da tensão no secundário do meu TP, dividido pelo valor do TAP, que no caso aqui obtemos um valor de 119,79% da tensão de TAP. Basta agora cruzar, né, o valor percentual do TAP, que no caso que encontramos foi de 120%, com o tempo máximo admitido que foi definido, né, lá pelo exercício, que foi de 7,5 segundos. Então, cruzando esses dois dados, nós podemos escolher aqui a curva número 2. Então, vai ser o dial número 2, a curva escolhida para ajuste de tempo. Os ajustes dos relés de subtensão são realizados de forma semelhante ao relé de sobretensão. Então, temos também o nosso relé 27T, que é o relé temporizado de subtensão, e vamos utilizar curvas para determinar quais são os níveis de subtensão. Aqui é apresentada as curvas conjuntas, tanto dos relés de subtensão quanto dos relés de sobretensão. Quando é juntadas essas duas funções, né, nós chamamos o relé simplesmente de relé de tensão. Passando a falar agora dos relés de tensão digitais, 27 e 59, né, os nossos relés de sobre e subtensão, o sinal analógico que vem lá do nosso TP vai ser convertido para valores digitais.
Eles possuem inúmeras vantagens, né, como, por exemplo, a autoverificação, auto-check, ou seja, ele consegue reconhecer qualquer deficiência operacional e informa ao controle, informa ao operador qualquer anormalidade e consequentemente, bloqueia a sua operação. Esses relés possuem também, em sua parte frontal, um display que mostra a tensão da rede, né? Então, ele permite um ajuste da relação de transformação do TP, então ele verifica a tensão do secundário e mostra para quem está em frente a esse relé qual é a tensão no primário do meu relé. Por exemplo, se esse relé está conectado a um transformador de potencial, um TP de 13,8 kV para 115 volts, então nós vamos ter uma relação de transformação, né, um fator de multiplicação igual a 120. Então ele vai pegar a tensão que ele vai ler do secundário do TP, multiplicar por 120 e mostrar ao usuário. Assim como acontece nos outros relés digitais, os relés de tensão também são regidos, né? Eles são definidos de acordo com curvas definidas por equações. Então, aqui está apresentada a curva para unidade de sobretensão. Essa outra equação apresenta a equação da curva da unidade de subtensão, função 27. Podemos observar aqui, substituindo o valor de K na equação ou de alfa na equação, nós podemos obter curvas inversas, muito inversa e extremamente inversa da mesma forma, né, que é no relé 51. Passamos agora a falar de relé de religamento, função 79. Esses relés são utilizados nos religadores, que são equipamentos que possuem a capacidade de interrupção de curto-circuito, quando a proteção de sobrecorrente atua a um curto-circuito na rede. Esses relés são empregados em locais onde o curto-circuito normalmente ele é temporário, ou seja, ele ocorre e ele é removido naturalmente. Assim, o relé de religamento ele envia um sinal para o fechamento automático do religador que desconectou o circuito após um tempo pré-determinado. De forma geral, o relé de religamento ele pode fechar o circuito em até 3 vezes, ou seja, ocorreu um curto-circuito e abriu devido à ocorrência de uma corrente muito elevada. O religador automaticamente vai solicitar o fechamento desse meu religador até 3 vezes. Pode também inibir a atuação da função de sobrecorrente instantânea após a primeira e a segunda aberturas, de forma que ele permite somente a operação das unidades temporizadas de sobrecorrente. Após a quarta tentativa, né, a quarta abertura, ele vai se autobloquear, ou seja, ele não vai tentar mais nenhuma vez fechar o circuito e, consequentemente, eu preciso verificar a ocorrência do defeito para depois manualmente rearmar esse meu relé de religamento. Ele nunca deve ser utilizado em instalações comerciais e industriais, porque nessas indústrias e nesses comércios o defeito, né, a falta, o curto-circuito ele é persistente, ou seja, ele não é temporário como acontece nas redes de distribuição aérea. Nas redes de distribuição aérea, por exemplo, eu tenho um curto-circuito ocasionado por uma queda de galho de árvore sobre a rede. Então, vai ocorrer o curto-circuito e pode acontecer, o que geralmente acontece, é de bater o vento e retirar, né, normalmente esse galho de cima da rede, naturalmente o galho de cima da rede. Então, a minha falta, o motivo da minha falta foi removido. O religador, relé de religamento, que vai comandar o religador, ele vai fechar novamente o circuito e automaticamente todo o sistema vai ser reenergizado. Em instalações comerciais e industriais não existe esse tipo de situação, portanto não deve ser aplicado o relé de religamento. Os relés de religamento devem ser aplicados em circuitos radiais e esses religadores eles vão coordenar com chaves seccionadoras e também vão coordenar com os fusíveis que estão a jusante e a montante desse meu sistema. Deve-se notar que o meu relé de religamento não é o religador.
O religador é um equipamento que permite o fechamento do circuito em condições de curto-circuito. É esse equipamento aqui presente principalmente em linhas de distribuição. Enquanto que o religador é o cérebro, é o relé, é aquilo que comanda o acionamento do meu religador. O relé de religamento digital, ele vem em uma única unidade, a proteção trifásica e neutro, que tem dentro dele, unidade de sobrecorrente de fase e de neutro das funções instantânea e temporizada. As características que são utilizadas para a parametrização desse tipo de relé são enumeradas agora na sequência e explicadas. O primeiro ajuste é o tempo de religamento. Esse é um tempo ajustado a partir da atuação do disjuntor em decorrência a um defeito, durante o qual o relé espera que o defeito seja removido naturalmente, como, por exemplo, um galho que caiu sobre a rede e o vento removeu, gerando, ao final, um pulso de religamento do disjuntor. Então, ocorreu um defeito, eu vou esperar um tempo para, então, fazer o religamento. O outro é o tempo de fechamento. Então, é o tempo em que o relé envia um sinal em forma de pulso, sempre em forma de pulso, para a bobina de fechamento do disjuntor, sinalizando a operação através de uma bandeirola frontal ativando o contador de religamento. Esse tempo de fechamento geralmente é bastante curto, é um tempo muito pequenininho. O tempo de reset é o tempo ajustado para indicar ao relé que o defeito cessou e preparar ele para um novo ciclo de operação. Se durante esse período ocorrer um novo defeito, provocando o desligamento do disjuntor, o relé entende que deve continuar com a programação anterior no que diz respeito à contagem e à lógica de religamento. Ou seja, ocorreu um defeito e esse defeito foi removido por algum motivo natural. E conseguir religar. Se ocorrer outro defeito dentro do tempo de reset, eu ainda vou contar que houve um religamento, mesmo que passou um tempo maior entre os religamentos. Caso o defeito ele seja acionado após esse tempo de reset, a contagem do meu relé ele é zerada, então ele começa a contar como se fosse o primeiro religamento dele. Outro parâmetro é o bloqueio temporário. Se por alguma necessidade operacional, ou então, por exemplo, numa situação de manutenção da rede, deve-se desligar o religador, eu vou acionar o bloqueio temporário. O outro é o bloqueio definitivo. Então, no caso de ocorrência de uma situação de tentativas persistentes de religamento, por exemplo, se eu programei para ele tentar 4 vezes e ocorreu essas 4 tentativas de religamento, ele automaticamente vai acionar esse bloqueio definitivo, ele vai se auto-bloquear. Após isso, o reset dele, a reprogramação dele deve ser feita manualmente ou por meio de um sinal do operador. Passamos agora a estudar o relé de frequência, função 81. Então, são empregados para realizar a medição de frequência e atuam para um valor desejado de acordo com o tempo especificado dentro dele. Podem responder com operação instantânea e também de tempo definido e tempo independente. Esse aqui é um diagrama geral de funcionamento do relé de frequência estático. E notem aqui que nós podemos observar que esse relé ele é alimentado por um TP. Nesse caso aqui, eu coloquei um TP entre a fase A e o neutro. Esse diagrama pode ser dividido em vários subtipos, como módulo de entrada, fonte auxiliar, derivadores, conversor, bloqueio e detector de nível. Todos esses elementos são necessários para verificar a frequência do sistema. Esses relés são bastante empregados principalmente nos geradores síncronos. Sabemos também que eles atuam em condições de sub- e sobrefrequência. Os geradores síncronos não podem operar com frequências diferentes da frequência síncrona. No caso do Brasil, eles vão trabalhar com frequência de 60 Hz. No caso, por exemplo, de uma perda de carga muito grande, esses geradores tendem a acelerar. Então, vai ocorrer uma sobrefrequência no sistema. Para manter o meu sistema de pé, manter o meu sistema estável, ele vai remover algumas gerações
de forma a manter o equilíbrio de potência. Se eu perdi carga, eu tenho que diminuir a minha frequência. Então, o relé de frequência pode atuar de forma a remover alguns geradores do sistema. A forma inversa também é verdadeira. No caso de perda de geração por algum motivo, eu vou ter um excesso de carga e uma falta de geração. A frequência tende a diminuir, os meus geradores tendem a desacelerar. Então, eu vou atuar sobre a carga, vou remover algumas cargas por meio do relé de frequência, de forma a manter o equilíbrio de potência, né? O balanço geração-carga. Geralmente, esses relés de frequência operam em uma faixa de tensão que varia entre 40% e 120% da tensão nominal. Valores diferentes acima ou abaixo desses limites, eles vão inferir frequências errôneas dentro do meu relé. Então, ele automaticamente, no caso do relé digital, ele fica bloqueado. Eles podem receber tensão de alimentação auxiliar também, contínua de 48, 110, 125, 220 e 250 volts contínuo. Ele opera na unidade instantânea em geralmente 50 milissegundos. Porém, ele também pode ser temporizado, como foi dito anteriormente, né? Variações ali de 0,1, 0,2, 1 e até 2 segundos para o tempo de atuação. Aqui eu mostro uma simulação em que ocorreu uma perda de carga, ou seja, algumas cargas saíram. Então, eu tenho excesso de geração, fazendo com que a frequência do meu sistema se eleve. Ocorreu aqui em 1 segundo, e a frequência de 3 máquinas síncronas, eu coloquei aqui gerador 1, 2 e 3, elas aumentaram. Foi programado no relé de frequência 81 para o gerador 3, para ele remover o gerador 3 no caso de frequência atingir 60,8 Hz. Então, quando essa frequência atingiu 60,8, o meu gerador foi removido, meu gerador 3 foi removido, ele fica de fora do sistema agora, e os demais geradores permanecem sincronizados e a frequência ela se estabiliza em um valor um pouco superior, porém ela ficou estável. Então, eu poderia ter uma condição instável aqui e com a remoção do meu gerador 3, o meu sistema ficou estável. Aqui eu mostro a continuidade dessa simulação. Lá em 6 segundos, ocorreu uma atuação indevida da unidade temporizada do relé de frequência 81 no gerador 1. O que aconteceu foi que ele foi programado para atuação no tempo para uma frequência acima de 60,5 Hz e foi programado de forma indevida, fazendo com que lá depois de 5 segundos do início do meu problema, né, da minha sobrefrequência, ele removesse esse gerador 1. Então, o que aconteceu foi que sobrou somente o gerador 2 no meu sistema e o sistema entrou em colapso, porque não suportou essa sobrefrequência. Outro relé, que também é empregado nos geradores síncronos, são os relés de sincronismo. Então, eles têm como função comparar a frequência de duas fontes de geração. É um dispositivo obrigatório quando se deseja operar duas ou mais fontes de energia em paralelo. Essas fontes podem ser 2 geradores síncronos em paralelo ou então um gerador síncrono e a rede. Esses relés eles possuem duas entradas de tensão, um do lado de um gerador e outro do lado de outro gerador ou a rede. Então, dessa forma, é possível colocar em paralelo, né, 2 geradores ou um gerador e a rede da concessionária de energia elétrica. Para satisfazer a condição de sincronismo, o relé deve obter, né, algumas informações e verificar se pode acontecer o sincronismo. Eu trago aqui as principais. Então, eu tenho que verificar o módulo das diferenças máximas entre a tensão das fontes A e B, ou seja, essas duas fontes A e B, as quais eu quero colocar em sincronismo. Também tenho que verificar o módulo das diferenças máximas entre a frequência de fase das fontes A e B e o módulo das diferenças máximas entre as defasagens angulares de fase das fontes A e B. Então, esses aqui são os principais critérios de sincronismo. Portanto,
Quando eu comparar a amplitude da tensão, a frequência e o defasamento das duas fontes em que deve ser colocado em paralelo e verificar condições favoráveis de sincronismo, ou seja, elas estão próximas o suficiente para que isso aconteça em segurança, eu vou solicitar, utilizando o relé de sincronismo, que o meu disjuntor feche, e deixe essas duas fontes então em paralelo. Aqui então eu trago o exemplo do diagrama do relé de sincronismo. Ele é alimentado por dois TPs, um TP do lado da fonte A, aqui no caso do gerador 2, e um TP na fonte, no lado da fonte B, no caso aqui o gerador 1. Quando as condições de sincronismo são favoráveis, ele vai fechar esse contato aqui de sincronismo, fechando então, por exemplo, D2 e D1. Passamos agora a estudar o relé de proteção para o motor. Esse tipo de relé ele é multifunção, ou seja, ele tem várias e várias funções que são principalmente dedicadas à proteção de motores elétricos. Se vocês procurarem, fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar disponíveis vários tipos de relé de motor com mais funções ou menos funções, inclusive diferentes funcionalidades. Existem alguns relés que, por exemplo, você insere somente os dados de placa do motor, ele automaticamente, internamente, ele calcula todos os ajustes de acordo com uma lógica que foi criada pelo fabricante. Claro que não é possível a personalização desse tipo de parametrização, porém, a sua parametrização se torna muito rápida e muito fácil. Então, esses tipos de relé, que a parametrização é fácil, estão tomando cada vez mais uma parcela grande do mercado. Esses relés são empregados em motores de grande potência, em que necessitam de proteção e uma segurança eficiente, devido ao seu alto custo, então ele não pode sair de operação, isso vai gerar um custo elevado, e a confiabilidade de manter o serviço que presta. Aqui eu trago um exemplo de uma foto de motores de uma estação de bombeamento de água. Como esse é um serviço essencial, nós sabemos que essas bombas elas não podem ser danificadas. No caso de ocorrência de um problema, o meu relé de proteção de motor ele vai atuar impedindo que o meu problema ele se espalhe cada vez mais, destruindo completamente o meu motor. Então, após a sua atuação, ele pode, inclusive, voltar a serviço tão logo, que pode acontecer simplesmente uma sobrecarga, por exemplo, ou então ele vai indicar que tenha, por exemplo, um curto-circuito entre espiras e eu vou rapidamente remover e consertar e reparar essas espiras e vou colocar o mais rápido possível o meu motor em serviço. Caso não existissem esses relés, o meu motor seria completamente destruído. Para motores de média capacidade, utiliza o relé de sobrecorrente temporizado 5051 e 51N, sempre associados à proteção de termistores que são alojados no interior do enrolamento da máquina. Esses termistores é justamente para verificar as condições de temperatura interna desse equipamento. Agora serão descritas as principais funções disponíveis dos relés digitais para a proteção dos motores. A primeira delas aqui é a proteção de sobrecorrente temporizada, função 51. Ela também é conhecida como proteção de baixo ajuste, e ela tem a função de proteger o motor contra correntes elevadas, por exemplo, quando acontece uma partida prolongada. A proteção realizada pela função 50 de sobrecorrente instantânea, ele principalmente protege o motor contra correntes de curto-circuito. Já a proteção de sobrecorrente de falha à terra 50 e 51N tem a finalidade de proteger os circuitos do motor quando acontecem defeitos internos entre a parte viva e a carcaça, ou então defeitos à terra, ou seja, defeitos fase terra do circuito de alimentação. Outro tipo de proteção é a proteção de sobrecarga térmica, função 49. Então, ela tem a finalidade de proteger o motor quando ele é submetido a uma carga em seu eixo superior à capacidade nominal, ou seja, é a carga mecânica que é muito além daquela que ele consegue, que ele foi projetado para acionar.
Alguns, né, desses relés existe uma função de pré-alarme de sobrecarga que sinaliza ao operador uma tendência de evolução crescente dessa carga, e esse meu operador consegue averiguar essa anormalidade, então tentar solucionar sem tirar esse meu motor de serviço. Outro tipo de proteção é a proteção de sequência negativa. Quando ele é alimentado por um sistema de tensão desequilibrado, ele fica submetido a valores, né, de módulo de tensão e corrente que giram no sentido inverso ao normal. Então, eu tenho um torque positivo e um torque com conjugado negativo, como se tivesse, né, introduzido uma carga adicional ao seu eixo. Esse torque negativo, causado pelo meu desequilíbrio e, consequentemente, o surgimento da minha sequência negativa, vão gerar sobrecargas no motor, vão gerar sobreaquecimentos e também vibração, fazendo com que o meu motor se deteriore e deve ser desconectado do sistema. Algumas condições típicas podem causar o aparecimento, o surgimento de sequência negativa. O principal deles aqui é tensões desequilibradas. Caso ele seja conectado em uma rede com tensão desequilibrada, vão surgir sequência negativa. Outro é a queima de fusível. No caso de o fusível de somente uma das fases ser queimado, o meu motor vai manter funcionando, porém com sobrecarga e tensão totalmente desequilibrada, gerando uma grande sequência negativa. Outro é falta de fase, né, bem semelhante à queima do fusível. Impedâncias desiguais nos enrolamentos do motor. No caso de rebobinamento, acaba ocorrendo bastante esse caso. E, finalmente, curto-circuito incipiente entre espiras. Isso vai alterar qual que é a impedância de uma das espiras e, consequentemente, vai gerar desequilíbrios e sequência negativa dentro do meu sistema. Outro tipo é a proteção contra inversão de fase, função 47. A função 47 ela tem o objetivo de evitar danos à máquina que está acoplada ao motor, ou então proteger o motor quando é alimentado por um conjunto de vetores de tensão girando no sentido contrário ao sentido normal de rotação. Ou seja, se eu trocar duas fases do meu motor, o que vai acontecer é que ele vai girar no sentido contrário. Algumas cargas mecânicas conectadas a ele, elas podem funcionar somente em um sentido de rotação. Então, isso vai fazer com que minha carga mecânica seja destruída. E também o meu motor, nesse caso, pode não trabalhar bem em um outro sentido de rotação. No caso, ele também vai ser destruído. Existe também a proteção de subcorrente. Ele é acionado na condição em que o meu motor perdeu a minha carga mecânica. Então, essa minha corrente ela fica muito abaixo da corrente nominal de operação. Isso sinaliza um problema, por exemplo, no eixo, um eixo quebrado, e meu motor deve sair de serviço. O meu relé, ele então vai verificar a corrente, e caso ele fique abaixo de um valor de corrente ao qual foi ajustado, ele vai remover esse meu motor por perda de carga mecânica. O meu motor tem um limite de partidas sucessivas. Então, a função 66 é a proteção contra número excessivo de partidas. De uma forma geral, os motores, eles podem partir de 6 a 8 vezes durante uma hora. Então, o meu relé de 66 ele vai justamente limitar o número de partidas para um determinado intervalo de tempo. Com isso, eu consigo fazer com que eu evite uma nova partida que danificaria o meu motor. Um outro problema que pode acontecer é o meu rotor travado. Então, no caso de rotor travado, a minha corrente solicitada pelo meu motor ele vai ser bastante elevada. É uma corrente de rotor bloqueado é igual à corrente de partida. E isso geralmente fica ali entre 7 e 8 vezes a corrente nominal. Então, no caso de ocorrência de um rotor travado e insistência dessa minha corrente elevada durante um tempo bem significativo, poderia destruir o meu motor. Então, meu relé contra rotor travado, contra rotor bloqueado, ele vai atuar justamente nessa condição de sobrecorrente elevada e durante um tempo significativo. Também temos a proteção contra perda de fase. Essa proteção também é conhecida como proteção contra desequilíbrio de corrente.
e ela evita, né, que o motor opere alimentado com apenas duas fases. O que ocorre no caso de perda de fase, isso é extremamente danoso para a operação do meu motor. Passamos agora a falar do relé de imagem térmica, função 49. Esse relé ele faz uma imagem térmica a partir de um software interno no relé, que simula as características térmicas do equipamento em que se quer proteger. Então, ele verifica por meio de uma simulação qual que é a temperatura interna dele, sem que se tenha um sensor de temperatura lá. Ele vai pegar a corrente, né, e vai verificar o tempo e simular qual seria essa minha temperatura. Ele é empregado em máquinas térmicas, por exemplo, motor, gerador, transformador, e ele tem a sua condição de operação para funcionar a quente e a frio, protegendo esses elementos contra sobrecargas e transitórios ocorridos na rede elétrica. Aqui estão as principais funções de um relé de imagem térmica, em que eu vou proteger a minha máquina. A primeira delas é proteger o motor contra o excesso de temperatura dos enrolamentos quando acontece um travamento do meu rotor. Então, com isso, a minha corrente vai ficar muito elevada e vai aquecer de forma excessiva os meus enrolamentos, a minha máquina, principalmente o meu motor. Ele também vai proteger os motores elétricos contra perda de fase. E também vai proteger os enrolamentos das máquinas elétricas, seja transformador, motor, gerador, contra correntes de curto-circuito, fase, entre fases, né, fase-fase, trifásica, e também entre fase e neutro, né, curto-circuitos monofásicos, devido às falhas de funcionamento. Portanto, o meu relé ele vai verificar as condições do meu motor por meio de uma simulação do cálculo da temperatura interna. Ele vai calcular uma grandeza proporcional a essa temperatura interna e vai acionar caso a temperatura ultrapasse um valor máximo. Para realizar a minha simulação, eu tenho aqui algumas curvas, né, que são inseridas internas à lógica do meu relé. Eu tenho uma curva de aquecimento a frio e uma curva de temperatura a quente. Por meio dessas equações aqui é que eu vou determinar qual que é a temperatura interna. Observem aqui que eu tenho algumas características da máquina que devem ser inseridas na parametrização desse meu relé. TCF nada mais é que o tempo máximo que o motor pode suportar dado uma sobrecarga, né, quando ele inicia sua operação a frio. O que seria uma operação a frio? É quando o meu motor estava desligado e ele começou a funcionar a partir daquele período. Então, ele está em uma operação a frio. TCQ é o tempo máximo que o motor pode suportar para uma operação de sobrecarga quando ele inicia sua operação a quente. Ou seja, ele já estava operando anteriormente, foi desligado e religado. Então, ele já está aquecido, já está em temperatura de operação antes mesmo de entrar em operação. Portanto, né, a minha equação para o tempo de curva a quente deve ser diferente para levar em consideração essa pré-temperatura. Sigma A é a constante térmica de aquecimento do motor, que é dada em minuto. Cada motor ele possui um sigma A diferente. E M é a relação entre a corrente de sobrecarga e a corrente nominal. Então, se eu tenho uma sobrecarga, por exemplo, de 20%, ou seja, 120% da minha corrente nominal, eu vou ter um M igual a 1,2. Para ilustrar a atuação do relé de imagem térmica, vamos considerar o seguinte exemplo. Então, um motor de 200 CV, 4 polos, 380 volts, possui uma corrente nominal de 271 amperes. O fator de potência desse motor é 0,87. A constante térmica de aquecimento, sigma A, é 30 minutos. Então, sigma é igual a 30. É permitida uma sobrecarga não superior a 15% da corrente nominal. Então, sabemos que o valor de M vai ser igual a 1,15. Pede-se aqui para determinar o tempo máximo para a operação do motor tanto a frio quanto a quente. Acima desse tempo, o meu motor deve ser desligado. Pegando a equação da curva a frio, podemos então somente jogar os valores, né? Sigma A nós sabemos que é 30 minutos e o valor de M, que é aquele múltiplo da minha sobrecorrente, é de 1,15. Então,
Caso eu ligue meu motor com uma sobrecarga de 15%, ele consegue suportar essa corrente sem problemas até 2.540 segundos. Após isso, ele precisa ser desligado ou então voltar a corrente para o seu valor nominal de 1. Para a curva quente, nós vamos utilizar uma equação muito parecida. Podemos observar aqui que tem a adição desse termo menos 1. No caso da curva quente, ele vai suportar um tempo menor de operação para a sobrecarga de 15%, que no caso aqui é de 668 segundos. Após esse tempo, né, que dá praticamente 11 minutos, nós sabemos que o meu motor deve ser desligado para uma sobrecarga de 15%. A parametrização do relé de imagem térmica é realizada por meio da inserção de duas constantes térmicas. Uma delas é a constante térmica de aquecimento, sigma-A, e outra é a constante térmica de resfriamento. Eu tenho esses valores de sigma-A e sigma-R característicos, por exemplo, da minha máquina térmica, do meu motor. Porém, para ajuste, para colocar um certo fator de segurança, eu vou utilizar o seguinte critério. O sigma-A de ajuste, né, a constante de aquecimento de ajuste, vai ser igual a 90% do sigma-A do meu motor. O sigma-R, a constante de aquecimento de resfriamento de ajuste, vai ser 110% do meu sigma-R do motor. Os valores dessas constantes de aquecimento e resfriamento podem não estar presentes nos catálogos e pode ser não fornecida pelo fabricante. Portanto, eu preciso desses valores de constantes para parametrizar o meu relé 49. É necessário, então, nesse caso, fazer algumas estimativas. Para isso, nós vamos utilizar outros valores fornecidos nos catálogos e utilizar essas duas equações aqui, uma delas, principalmente, para calcular esses valores de constantes de aquecimento. Essa fórmula da esquerda, né, que eu coloquei aqui, chamei de sigma AF, ela é utilizada quando eu tenho a presença do tempo de rotor bloqueado a frio, que é esse valor aqui. No caso de fornecimento do tempo de rotor bloqueado a quente, dentro do catálogo do meu fabricante, eu vou utilizar essa fórmula da direita. Já o valor da constante térmica de resfriamento, sigma-R, ele pode ser determinado de forma aproximada por essa equação. Sigma-R é igual a 1 gama vezes o sigma-A determinado pela equação anterior. Esse gama é um valor, né, que pode variar entre 5 e 8, dependendo do projetista. Caso o projetista ele seja mais conservador, ele vai utilizar valores mais próximos de 8. Vamos então fazer um exemplo do cálculo das constantes de aquecimento e resfriamento. Nesse caso aqui temos um motor de 200 CV, 4 polos, 380 volts. E com essas informações podemos obter a corrente nominal de 271 amperes. A relação entre a corrente de partida e a corrente nominal é de 6,9. Isso significa que a corrente de partida, que é igual à corrente durante o rotor bloqueado, a corrente de rotor bloqueado, ela é igual a 6,9 vezes a corrente nominal. O tempo de rotor bloqueado a quente vale 8 segundos, então nós temos que utilizar a equação que leva em consideração o tempo a quente. Determinar, então, a constante térmica de aquecimento e resfriamento a ser ajustada no relé. Não se sabe o valor da constante térmica de aquecimento do motor. Então, vamos calcular. Vamos determinar, então, a constante térmica de aquecimento do motor em operação a quente. Então, vamos pegar a equação a quente e inserir os nossos valores, né? Temos que a corrente, o múltiplo da corrente nominal para a corrente de partida, que é igual à corrente de rotor bloqueado, é igual a 6,9. Então, nós vamos inserir o valor de 6,9 aqui e aqui. E também temos que o tempo de rotor bloqueado é de 8 segundos, está aqui inserida. Portanto, o sigma-A, né, para a partida quente é igual a 62 minutos. Para se determinar a constante térmica de resfriamento, precisamos definir um valor de gama, né, que varia entre 5 e 8. Aqui eu escolhi um gama igual a 6. Então,
o meu σr, minha constante de resfriamento, é igual a 6 vezes 62, sendo 62 minha constante de aquecimento. Portanto, obtemos um σr de 372 minutos. Muita atenção, esses são os valores que nós estimamos de σA e σr. Para o ajuste que vai ser inserido no relé, nós precisamos considerar σA igual a σA de ajuste, né? Sigma de aquecimento de ajuste, é igual a 0,9 vezes σA. Da mesma forma, σR de ajuste, né? Sigma AR, é igual a 1,1 vezes sigma R. Esses valores aqui são de ajuste, que vou inserir dentro do meu relé. Finalmente, nós vamos falar agora a respeito do relé auxiliar de bloqueio, função 86. Esses relés são dispositivos utilizados em esquema de proteção de forma a assegurar a integridade dos equipamentos de força e também a segurança dos operadores. Quando o sistema sofre um defeito, faz atuar a unidade de proteção responsável pela eliminação da falta correspondente. Então, o sinal é emitido pela unidade de proteção e atua inicialmente sobre o relé auxiliar de bloqueio. E após atuar sobre o relé 86, ele fecha os contatos sobre a bobina de abertura do disjuntor. Então, em esquemas de proteção, é muito comum nós observarmos que os relés, dos relés normais, como por exemplo o 50, o 51, o 87, eles vão enviar um sinal para o 86, todos eles, quando tem múltiplos relés, e esse 86 ele vai ser o responsável por solicitar para que o meu disjuntor abra o meu circuito. Então, eu vou ter uma série de funções enviando o sinal para o 86 e o 86 vai então enviar o sinal para o disjuntor abrir. Eu trago aqui o exemplo do relé 86 que vai atuar sobre o disjuntor. Notem que antes do 86 nós temos o relé 87, o relé diferencial, que vai atuar sobre o relé 86 e só assim o 86 atua sobre o disjuntor. Portanto, no caso de acionamento do relé 86 por outro tipo de relé, ele vai permanecer bloqueado, ou seja, ele vai deixar o disjuntor aberto até que um operador autorizado ele destrave o dispositivo de bloqueio. Normalmente isso é feito com uma chave nos relés eletromecânicos ou, no caso de relés digitais com sistemas de supervisão, por meio de senha do operador. Esse esquema geral e mais complexo, ele mostra uma série de funções de relés, que estão aqui apresentadas à esquerda, e esses relés eles vão enviar vários sinais para o meu relé 86, que é esse destacado aqui. E somente o relé 86 vai enviar um sinal para o meu disjuntor. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades do Moodle. Essas atividades vão contar como presença nas atividades assíncronas, assim como parte da nota final de vocês. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do e-mail, nos fóruns do Moodle ou no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão. Muito obrigado pela atenção e até mais.